Você está ouvindo o Trampapo. Papo reto para desenvolver sua carreira. Oi, gente, começa agora mais um Trampapo. E o assunto hoje é muito importante. A gente vai falar sobre os impactos da qualificação na sua carreira. E lembrando que o Trampapo não é uma entrevista, é um bate-papo entre pessoas muito qualificadas. Eu estou aqui como um mediador dessa conversa e você está como uma testemunha muito privilegiada. Lembrando que o Trampapo está no YouTube, no Spotify, no SoundCloud, no Apple Podcast e também na landing page www.trampapo.com.br. E para falar do assunto de hoje, que é qualificação, a gente tem um time de especialistas muito bom aqui. Fernando Gaiofato é gerente de marketing aqui na Cato. Formado em administração de empresas pela USP Ribeirão Preto, tem especialização e MBA em marketing digital. Seja muito bem-vindo aqui, Fernando. Obrigado. Fernando, tem uma pesquisa da Cato que ouviu mais de 230 profissionais de RH e mostrou que a carência de profissionais qualificados é a principal dificuldade na hora de selecionar alguém para uma vaga de trabalho. Quando a gente fala que é um grande problema, tem alguma porcentagem que mostra disso aí? Quantos por cento mais ou menos enfrentariam essa dificuldade, de acordo com essa pesquisa? Exatamente. Nós temos essa pesquisa que foi feita aqui com a Cato, junto com o nosso time aqui de BI, e a gente entendeu que nós temos aí por volta de 81% aí dos candidatos que têm grandes problemas quando eles não estão qualificados o suficiente para entrar no mercado de trabalho. Essa pesquisa mostra que é super importante para o profissional estar focado na sua carreira, né? A gente trabalhando lá na Cato Edu também vê isso muito na prática, né? Nós temos diversos contatos com os nossos clientes e eles demonstram uma dificuldade muito grande de entrar no mercado de trabalho justamente pela falta de qualificação. E a gente sente isso muito na prática. Quando os candidatos conseguem começar, pelo menos, a estudar, isso já gera um diferencial para eles no mercado de trabalho e eles já conseguem um emprego muito mais fácil do que uma pessoa que não tem nenhuma qualificação. A experiência vale, mas se ele tiver sem a qualificação específica, muitas vezes no decorrer da carreira ele vai encontrar problemas. Exatamente. É a primeira interface do currículo, né? Quando você manda o currículo, se você só tem a experiência, mas não tem nenhum conhecimento técnico sobre o assunto, você vai ter mais dificuldade, porque a comparação vai ser com outra pessoa que tem esse conhecimento técnico, né? Você vai abrindo portas, quanto mais você vai se qualificando. Exatamente. Né? Nossa outra convidada no Trampapo de hoje é a Liliane Andrade. Lili, né? Formada também em administração de empresas. Há 7 anos ela está na área de recursos humanos. Então se formou em administração e está na área de recursos humanos, né? Trabalha hoje na Dextra, empresa de tecnologia que recebeu em 2019 prêmio como um dos melhores lugares para se trabalhar. Liliane, em um mercado tão promissor como o da tecnologia, vocês olham só a formação acadêmica ou cursos específicos, cursos pontuais também contam na hora de ver a qualificação desse profissional? Cursos também específicos, especialidades também contam. Mesmo que sejam cursos pequenos, via internet, isso acaba contando? Que, lógico, eu acho que tem que ter um comprovante ali de que ele conseguiu um certificado, né? Mas mesmo esses cursos menores, bem específicos sobre alguns assuntos, podem valer? Sim, principalmente na área de desenvolvimento de software, esses cursos, essas especializações mais online que a gente vê aí no mercado, com certeza conta. Principalmente quando a gente pega também o portfólio dessas pessoas, os testes que eles fizeram, os projetos que eles fizeram nesses cursos. Daqui a pouco eu quero falar mais sobre isso, que a gente estava falando antes, da pessoa brincar com as próprias habilidades de uma forma pessoal, né? Isso vai enriquecer bastante. Nós não poderíamos falar de qualificação sem ter para esse bate-papo alguém como o professor Renan Brandão, diretor-geral e reitor da Universidade Estácio, em São Paulo. Ele é formado em jornalismo e tem especialização em marketing. Seja bem-vindo, Renan. Obrigado. Renan, a primeira coisa que eu queria conversar aqui com você é justamente sobre a sua mudança de área. Você é formado em jornalismo, depois fez especialização em marketing e isso, imagino que tenha agregado bastante na sua carreira, né? Conta só um pouquinho pra gente como que foi para fazer uma mudança como essa, que depende de qualificação. Essa é uma ótima pergunta. Eu acho que os caminhos não necessariamente serão iguais, né? Você pode fazer um curso superior, se identificar muito com ele e traçar uma trajetória sempre nesse caminho, né? Mas no meu caso foi um pouco diferente. Eu fiz jornalismo, tive a oportunidade de estagiar na área, gostei muito da área, mas me apaixonei pela gestão, pela liderança e acabei migrando de área. Então,
esse foi o meu caminho, foi o meu motivo, né? E aí, para conseguir fazer isso, existiu algum conflito interno ou não? Foi tudo bem natural? Foi bem natural. Eu percebi uma tendência de mercado no surgimento dos MBAs, né? Aqui no Brasil, já eram muito difundidos nos Estados Unidos e estavam chegando no Brasil. E aí eu busquei a qualificação de um MBA, imaginando que aquilo me abriria o leque, né? Pelo menos aprenderia ali conceitos que me agregariam em qualquer área em que eu fosse atuar. E acabou me trazendo ali a clareza de que eu queria realmente trabalhar com gestão, com liderança, e isso foi muito bom para mim. Aí você vê até a importância de uma qualificação para sua autopercepção, né? Perfeito, exatamente. E agora também vamos conversar com a Ana Carnaúba, que tem 13 anos de experiência no mercado imobiliário, com sólida experiência em incorporadoras, com foco em várias regiões do Brasil. Ela já trabalhou também na área de planejamento estratégico para business cases e no treinamento e desenvolvimento de pessoas. Hoje é head da The Influencers, Universidade Corporativa da Deloitte. Seja bem-vinda. Obrigada. Uma das suas áreas muito fortes é a questão dos soft skills, né? É uma palavra que está entrando muito em moda, que é muito valorizada, e eu queria que você explicasse exatamente para quem está nos ouvindo o que é soft skill. Bom, de uma forma simples, soft skills são as nossas capacidades e habilidades socioemocionais. Então, a gente trabalha hard skill no outro perímetro da carreira, que é fazer um MBA, fazer uma pós-graduação, fazer um curso, algo mais técnico. O soft skill, ele vai revelar quais são as suas capacidades e habilidades emocionais ou socioemocionais, como sua capacidade de liderança, seu pensamento estratégico, sua habilidade mais na questão de flexibilidade ou não das suas ideias. É uma questão muito mais do seu comportamento, das suas habilidades, as melhores que você tem e as que você também precisa desenvolver um pouco mais para ter um ser humano mais integrado, um ser humano único, que é o que nós somos. Uma questão de termos a técnica, mas de termos, sobretudo, a nossa habilidade de envolvimento com o outro. Que isso é o negócio, seja a área em que você trabalhe ou que você queira fazer a sua carreira, você haverá de saber sobre coisas técnicas, sobre a literatura, sobre o que está disponível em outras bibliografias, inclusive, mas você, sobretudo, haverá de se conhecer, de se autodesenvolver e de conhecer também o outro. Porque aí as interações dentro do mercado de trabalho, eles são cruciais para que você tenha uma carreira, pelo menos, mais suave, com menos turbulência. Sim. Fernando, sobre a pesquisa da Cato, o que a gente pode dizer sobre qualificação e salário? As pessoas que estão buscando realmente, almejam um upgrade na carreira e o salário que elas conseguem. Tem uma correlação muito grande entre essas duas coisas, né? A gente identificou que a maioria das pessoas que tem essa propensão a desenvolver mais os seus estudos, né? A se aplicar mais nos estudos, consegue as melhores vagas e logo consegue ganhar um pouco mais do que as pessoas que não. Isso, na prática, fica muito evidente quando a gente compara os níveis hierárquicos, né? Nós temos as diferenças de alguns níveis hierárquicos que, quando a pessoa tem uma pós-graduação e é graduada, ela tem um ganho de 20%, 30%, 50% a mais do que o mesmo nível sem essa qualificação. Tem algumas áreas onde isso é mais importante que a gente pode citar? Eu citaria algumas áreas como as novas tendências, né, de mercado de empregabilidade, né? Então, a área de tecnologia, por exemplo, é uma das mais fortes e a gente identifica isso muito na prática, até aqui dentro, né? Os profissionais de tecnologia são muito valorizados, muito por uma falta desse profissional no mercado como um todo e também pela alta demanda, né? Então, hoje em dia, por exemplo, é difícil você ver uma startup, por exemplo, que não vai contratar um profissional de desenvolvimento. Então, são profissionais que até mesmo com baixa qualificação conseguem bons salários por uma simples questão de escassez da demanda, né? Entendi. O que ele tem que mostrar é resultado. Isso. E nessa área, principalmente na área de desenvolvedores, quando a gente fala de aplicativo, de software e tudo mais, entra algo que a gente já ia conversando no começo, Lili, que é a questão que você comentou de brincar com os próprios conhecimentos, né? Você, como recrutadora, você olha o currículo, assim, você olha a formação da pessoa, mas se ela fez projetos pessoais, você disse que é muito importante também, né? Isso é um diferencial para mim, quando eu estou analisando o currículo, um LinkedIn. Se a pessoa coloca os projetos que ela fez, mesmo que não seja numa experiência profissional, mesmo de mercado,
Isso me chama atenção, a gente consegue saber um pouco mais do conhecimento dessa pessoa, não simplesmente só o que ela estudou, né? O que ela conseguiu colocar em prática, e aí isso é um diferencial, me chama muito mais atenção na hora da análise. Certo. E aí, como você tinha dito, mesmo cursos pequenos, tudo, vale a pena. Agora, a questão da faculdade que ela se formou. O que importa mais hoje em dia para o recrutador? O nome da faculdade, isso é um comportamento que até alguns anos atrás era realmente muito forte, né? Mas pelo que você está falando, hoje, além do nome da universidade onde a pessoa se formou, essa demonstração de experiência e os cursos adicionais também vão fazendo muita diferença, né? Exatamente. Hoje a gente não olha o nome, da onde a pessoa veio. A gente olha o que ela conseguiu ganhar de conhecimento, independente de onde ela estudou. Então, qual é a busca pelo conhecimento que ela fez, o que ela buscou se qualificar dentro da área que ela escolheu. E aí, esses projetos, essas brincadeiras, né, o que a pessoa colocou em prática, é onde a gente vai chamar muito mais atenção do que o nome de alguma universidade, de alguma escola técnica ou de alguma especialização. Mas, independente disso, tem que se qualificar. Tem que se qualificar. Em alguma dessas áreas, eu vou buscar essa qualificação técnica, porque é a base, praticamente, para a pessoa conseguir seguir dentro dessa área de desenvolvimento, principalmente. Pegando o teu gancho, Lili, a base, de fato, ela por vezes sai como uma questão acadêmica, mas a grande costura do profissional é o que a gente acabou de chamar de soft skill. A grande costura sobre o que eu estudei é que nível de curiosidade eu tive quando eu estudei. Que nível de vontade eu tive em procurar novas coisas. Que nível de profundidade eu me dediquei. Esse envolvimento é um soft skill. Exato. Isso é o meu comportamento perante uma visão ou uma gestão acadêmica da minha carreira. Eu posso ter boas notas, mas eu posso não ter tido uma boa... como é que eu posso dizer, um bom aproveitamento do meu curso quando eu estudei naquele lugar. Por outro lado, eu posso não ter tido aquela vivência acadêmica naquele instituto, ou naquela universidade, ou naquele curso, mas eu sou uma pessoa muito mais curiosa e muito mais disposta a procurar coisas na internet, a fazer cursos à distância, a conversar com pessoas que sabem coisas diferentes de mim, e essa abertura nos dá essa costura do indivíduo dentro dessa carreira, que é o quanto eu sei de soft skill e o quanto eu sei de hard skill. E aí fica esse profissional que é o mais interessante na hora de recrutar. Exatamente. E hoje o diferencial para eu estar recrutando, na verdade, aprovando dentro de uma entrevista alguém para Dextra, enfim, onde eu trabalho, principalmente isso, essa busca pelo conhecimento. Hoje o mundo de tecnologia, ele muda muito rápido. O que tinha ano passado, esse ano vai mudar. Então, a gente olha muito mais essa busca, e esse é um diferencial dentro do mundo de tecnologia, uma das características aí que a gente está buscando. Ô, Renan, do mesmo jeito que a pessoa que busca o mercado de trabalho está tendo que se reinventar e buscar novidades, e muitas vezes são cursos que exigem conhecimentos que estão aflorando agora, eu imagino que uma instituição de ensino passe boa parte do seu tempo analisando essas coisas também, né? O que cursos ela vai ter que oferecer, né, para poder dar conta dessa demanda. Não basta você ter cursos grandes, como uma pós-graduação, uma graduação, você tem que ficar de olho também nesses outros cursos pequenos? Perfeito. A graduação é um pré-requisito hoje, né? Você tem estudos recentes da OCDE, que é a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, uma instituição internacional, que dá conta de que no Brasil, quem conclui uma graduação ganha mais do que o dobro de quem concluiu o ensino médio. Então isso é uma bússola para nós, né? A graduação é um pré-requisito. Mas é claro que para esse profissional caminhar na carreira, não basta a graduação. Ele precisa continuar estudando e ter essa mentalidade, né, que foi citada, de desenvolvimento contínuo. Ele precisa querer se especializar, ter a curiosidade, buscar novas informações, novos conhecimentos. E a nossa instituição, qualquer instituição de ensino, tem que buscar estar apta a entregar para esse profissional o conhecimento que ele busca. Seja via cursos livres, né? Uma pós-graduação de menor duração, mas o curso livre também é um caminho muito interessante, né? E com hoje a oportunidade do ensino digital, que cresce muito no Brasil, né? Hoje cresce em ritmo muito mais acelerado do que o ensino presencial. Isso se torna mais fácil para o candidato, para o profissional, mais acessível, melhor dizendo. Quando você fala de curso livre, o que é exatamente? Como é que a gente define esses cursos livres? Seria um curso de pequena duração,
né, focados em determinada área de conhecimento e que o profissional vai poder ter um estudo focado em determinada área, em determinado tópico, determinado tema de uma grande área, para entender se aquele tema faz sentido para ele ou mesmo, se ele tiver certeza de que faz, para absorver um conhecimento que ele busque. Um exemplo, assim, para a gente compreender. Vamos supor, na parte de direito, um curso livre na parte de direito. Se eu gosto de direito civil e quero entender um pouco mais sobre o Código Civil, posso fazer um curso livre focado no Código Civil brasileiro. Eu posso fazer um curso de curta duração focado em contratos. Eu posso fazer um curso livre focado em direito do trabalho, com um determinado recorte, né? Então, são oportunidades que o profissional tem de absorver um determinado conhecimento para esse autodesenvolvimento dele aflorar. Ô, Fernando, falando pela experiência que vocês têm na Cato, essa questão de que o curso de graduação hoje ele é um pré-requisito, né? Você concorda com isso, vendo a demanda dentro das empresas? Olha, eu acredito muito que essa nova geração vem mudando um pouco dos parâmetros que a gente ouvia no passado, né? Então, a universidade deve concordar muito com a gente por conta desse profissional que ele está começando a se posicionar como um profissional mais híbrido, assim, né? Ele está começando a adquirir experiência e até mesmo conhecimento em diversas áreas, com pequenos cursos rápidos, cursos livres, e deixando essa graduação um pouquinho mais para frente, né? Aqui na Cato a gente tem muito essa experiência, né? Nós trabalhamos com um público muito 25+, né? E a gente percebe isso muito na nossa própria base, no nosso dia a dia. São pessoas que deixaram o estudo mais para frente, né? Na qualificação um pouco mais para frente, ou porque não tiveram tempo, ou mesmo porque não estavam decididos do que eles queriam fazer. E aí eles começam a procurar esse estudo nesse momento de maturidade profissional até. E aí eles começam a escolher muito mais. Antes disso, eles fizeram esses cursos livres, esses cursos rápidos para entender melhor o que eles querem fazer quando eles crescerem, né? Eu sempre faço essa brincadeira. E aí, com 25 anos, eles, tomei uma decisão e eu vou fazer a minha graduação. Então, tem esses dois movimentos, né? Primeiro de se conhecer melhor, né? Eu acho que a gente está saindo um pouco daquela loucura, eu saí do ensino médio, preciso me graduar de qualquer jeito, se conhecendo um pouco mais, fazer com esses cursos livres e esses outros conhecimentos que eles podem ter, para depois fazer uma graduação um pouco mais para frente. Então a gente enxerga bastante esse movimento, ainda mais na Cato Edu, que a gente trabalha diretamente com esses cursos, né? Ana, quando a gente fala de qualificação, a gente pensa direto nos cursos mesmo que vão te dar um conhecimento técnico. E você tem um conhecimento muito forte na parte de soft skills, que a gente estava falando que são os comportamentos da pessoa. É possível enriquecer o soft skill com cursos, realmente com uma qualificação nessa área? Bom, emoção e comportamento é igual ao músculo. A gente melhora treinando, a gente melhora fazendo e refazendo e refazendo. A gente não nasce pronto, mas a gente é capaz de aprender tudo. Isso depende da nossa disponibilidade, isso depende da nossa abertura, sobretudo, em querer melhorar, né? Então a gente tem certeza que nessa mesa e quem está nos ouvindo, todo mundo tem grandes competências e grandes potências. E também o indivíduo ele tem uma sabedoria inata muito forte. Então eu aprendo com você, você aprende comigo, e nós transformamos o que nós aprendemos e fazemos uma terceira coisa juntos, né? Então o soft skill ele é isso. Nós trabalhamos em grupo. As empresas são grupos, nós somos áreas de sei lá quantas pessoas, ou nós somos uma empresa de 1.000 pessoas, de 50 pessoas, de 100.000 pessoas, tanto faz. Interessa que, sendo eu um programador, estando eu por trás das câmeras fazendo um trabalho, ou estando eu na linha de frente como uma área comercial, uma área de clientes, uma área de serviço, uma área de pessoas, e que todas as áreas são de pessoas, eu tenho condições de trabalhar muito melhor a minha habilidade de comunicação, por exemplo, a minha habilidade de chegar ao outro indivíduo com mais verdade, né, e com mais abertura, e criar diálogos muito mais sinceros e muito mais saudáveis. O negócio também é gente, né? Não existe negócio sem gente. Então, independente da carreira que se pense trilhar, você já é um indivíduo. E para que você tenha a sua felicidade, que você saiba exatamente qual é a carreira que você quer, você haverá de ter que ter também coragem para poder entender o que lhe faz feliz, quem você é, o que você gosta, o que você não gosta, o que você se vê fazendo, né? Que tipo de cursos podem dar essa visão para a pessoa? Bom, quem já está empregado, quem já está trabalhando em empresas que lideram
cursos dessa natureza, por exemplo, em todas as hierarquias, a Deloitte trabalha com o desenvolvimento de pessoas de uma forma tão forte quanto a parte técnica. Então, a gente tem trabalhos fortes de liderança, de autoconhecimento de fato, que são quem você é, quais são as suas maiores competências e quais são aquelas outras que você poderia incrementar e trabalhar um pouco mais em benefício do todo. Né? E fora das empresas, que eu também sei que várias outras empresas e clientes têm trabalhado muito fortemente o indivíduo como um todo, esse lado do soft skills junto, algumas outras ferramentas de autoconhecimento que são muito importantes e que estão disponíveis de tudo quanto é maneira, né? Via digital, via pessoal, via natureza, via podcast, via YouTube, via tanta coisa, e que só depende de um ser humano que é você mesmo, de querer fazer, aprender, de querer ter a sua abertura de fato para esse conhecimento que está disponível, né? Agora, Liliane, tem um curso que há muito tempo é bastante valorizado, que é o curso de línguas, de idiomas, né? Tanto inglês, espanhol. Como que hoje você, como recrutadora, você vê essa questão? Continua sendo um curso forte, importante? É um curso forte, é muito importante, muito porque a maioria das empresas, elas, se não já estão internacionalizadas, elas estão nesse processo. A Dextra, ela também está nesse processo de internacionalização. Hoje, em algumas oportunidades, é um pré-requisito, em outras não. E aí, quando não é um pré-requisito, a empresa, então posso falar sobre a Dextra, a gente cede o espaço para ter as aulas dentro da empresa, para ajudar nesse processo. A gente entende que dentro desse mercado de tecnologia está faltando mão de obra qualificada, né, pessoas qualificadas, na verdade. Então, a gente acaba dando mais oportunidade para as pessoas aprenderem. Sim. Então, hoje a gente não deixa de contratar, mas é um diferencial em algumas oportunidades. Se ele já está pronto. Se ele já está pronto, com certeza ele vai ter um diferencial. E Fernando, a Cato, ela percebe alguma questão, por exemplo, questão de salário, vai interferir no domínio de idiomas estrangeiros? Bastante. Nesse último release que a gente teve sobre essa análise, a gente conseguiu constatar que, por exemplo, em níveis hierárquicos diferentes, por exemplo, gerente, diretor, presidência, os salários chegam a ser 72% mais altos para aqueles que possuem foco no idioma. Isso também passa, essa mesma aumento de salário passa em outros níveis também. Então, para supervisor, o nível é mais ou menos, a diferença de mais ou menos 61%, profissionais especialistas com graduação 59% e analistas com 52%. Então, isso comprova que realmente a diferença do, vamos dizer, desenvolvimento, né, e entendimento de um segundo idioma pode ter um impacto bem significativo no salário da pessoa. A Cato, ela possui um trabalho especificamente, né, de formação das pessoas, né? Como é que esse trabalho é feito? Esse é o projeto da Cato Edu, que já está aqui na Cato mais ou menos, nós vamos fazer 5 anos esse ano, e o projeto da Cato Edu, ele é basicamente uma maneira da gente conectar todo o nosso ecossistema de carreira, né? Então, a Cato trabalha muito focada na recolocação do candidato, né? E nós trabalhamos muito mais na qualificação desse candidato, né? Porque a gente entende que isso compõe essa trilha de carreira da pessoa, né? Então, conhecimento versus empregabilidade está muito correlacionado. Então, a Cato Edu, ela basicamente trabalha com diversos parceiros, a Estácio é uma delas, e esses parceiros, eles têm, imagine que uma universidade é como um avião que vai levantar voo se ela tiver uma sala com cadeiras vazias, isso não é bom para a universidade, né? E aí a Cato, entendendo que temos essa disponibilidade no mercado, a gente consegue colocar essas cadeiras com valores menores do que a instituição coloca, muito porque ela não quer ficar esses 5 anos sem essas cadeiras preenchidas. E aí a gente entra com papel de parceria, ofertando essas vagas para a nossa base de candidatos, né? Mas é através de bolsas? Isso, são essas bolsas de estudo. Então, nós temos diversos preços, diversos valores, vão até 80% de desconto até o final do curso inteiro, e mais em parceiros especiais como a Estácio, por exemplo, nós ofertamos inclusive que a pessoa pode ter acesso a Cato até o final do seu curso. Então isso é uma coisa muito interessante, porque além de dar esse potencial de crescimento na parte educacional, nós também damos acesso às vagas de emprego. Lembrando que a Cato, você falou da pessoa ter acesso a Cato o tempo todo, né? É uma plataforma de recrutamento online.
online, ela vai ajudar a pessoa a chegar lá no mercado de trabalho. Isso, exatamente. Então a Cato é basicamente onde a pessoa vai colocar o seu currículo e vai ter acesso a diversas empresas que estão procurando os profissionais mais qualificados. Renan, essa questão de custo, né? Muitas vezes a pessoa buscando uma vaga no mercado de trabalho, ela se encontra numa situação mais complicada, né? Financeiramente, e deixa alguma oportunidade. O que você tem a dizer sobre isso? A questão do dinheiro envolvido na formação da pessoa. A gente olha para esse tema com muito cuidado, né? E a gente tem parceiros como a Cato Edu. Essa é uma frente muito importante, né? Que traz acesso a um grande número de alunos. A gente também tem um parcelamento próprio, né? Em que o aluno paga um percentual do curso ao longo e um percentual complementar quando ele termina, né? Num igual período. E um terceiro ponto é que a gente vem procurando promover eventos, promover ações que tragam condições diferenciadas, condições especiais. A gente tem o Mega Vestibular Estácio, em que o aluno, nesse momento, ele tem 60% de desconto no primeiro semestre e depois 50% pelo curso todo. Ou seja, é um período limitado e que a gente oferece uma condição diferenciada. Ana, questão de soft skill, eu imagino que cada área de trabalho vai ter algumas específicas mais valorizadas, né? Mas a gente pode dizer que existem algumas 3 mais valorizadas no mercado, tipo assim, que se ele desenvolver aquilo em qualquer área, ele vai poder estar tendo um desenvolvimento melhor? Há uma brincadeira sobre contratação de pessoas que é, quando eu conheço alguém que eu pretensamente devo contratar, eu me pergunto, será que eu gostaria de terminar essa conversa aqui, passar por um café e ficar com ela mais um pouco? Isso chama-se habilidade socioemocional. O quanto a gente se conecta, né? Numa conversa, num trabalho, num envio de e-mail, numa ligação, num call. O quanto a gente tem essa... Não é uma questão somente de empatia, porque isso é uma energia um pouco diferente, mas é o quanto a gente se esforça para estar perto do outro no quesito somos naturais, somos pessoas normais e temos disponibilidade para melhor andarmos juntos. Então, isso para mim é uma habilidade que, independente da indústria, do comércio, do serviço, isso para mim, isso é bem importante. Um outro ponto é o como a gente se comunica, né? Como é o nosso nível e a nossa eficiência na nossa comunicação. É bem verdade que o nosso verbal é menos de 10%, né? Mas ele também importa. Mas a grande comunicação é, você está à vontade no seu corpo? Né? A gente está aqui conversando, a gente está aqui batendo um papo. Na verdade, o quanto isso é confortável para você num momento de trabalho. Você cabe no seu sapato? Essa é a segunda pergunta, né? Isso, para mim, também funciona muito no ambiente de trabalho em pessoas naturais. O que, por vezes, é muito difícil de ver através de uma entrevista se aquela pessoa está sendo natural e se ela está sendo ela mesma. A pergunta mais difícil do indivíduo adulto é, você é quem você quer ser? Às vezes nem ele sabe. E você está sendo quem você quer ser, então se isso já funciona para você, já é um grande caminho dentro de uma seleção e de um trabalho. E para mim, um terceiro ponto que eu posso levar para as minhas conversas com pessoas de recrutamento ou pessoas de trabalho é o quão aberto você está para o outro. Tudo bem, eu tenho as minhas crenças, tudo bem, eu tenho as minhas limitações, as minhas potências, os meus pontos de vista, mas o quanto você está disponível a desaprender? Para mim, essa é a grande pergunta. O quanto você consegue livrar-se da sua certeza para você ouvir o outro e, por vezes, criar novas certezas. Ou voltar para a sua e dizer, não, eu continuo comigo. Né? Então, essa habilidade de ser flexível, de ser aberto e de ser perceptível ao outro, para mim são 3 coisas que eu levaria desse papo para quem está nos ouvindo. Então, recapitulando de uma maneira bem simples aí, como dica para o pessoal. De trás para frente, né? Considerando que é o quanto você está aberto para desaprender e aprender com o outro. Mais uma que é o como você se comunica de verdade, não o verbal, mas o quanto você é você. Né? E mais uma que é a sua capacidade socioemocional de criar um bom impacto, de conversar numa boa, de ser você, de dar seu ponto de vista e de fazer coisas que são naturais do seu dia a dia e não são um protocolo daquele personagem chamado profissional. Lili, que é do Recursos Humanos da Dextra, o que você diria sobre questão de estágio? Ela ter passado por um estágio? É, com certeza um diferencial. Brutal para quem está começando? Para quem está começando, sim, é muito importante. Se você conseguir ter essa oportunidade, é bem importante para a tua trajetória, né? Então, você vai se descobrir nesse momento, é o momento que você vai testar seus conhecimentos, mas não vou desanimar o pessoal que está buscando uma recolocação ou então que já se formou e ainda
não sabe, né, para onde seguir. E aí eu volto àquela nossa brincadeira, né, o brincar com os projetos, o Sim. você testar. Só que de uma maneira muito mais profissional, né? Exato. Então, o estágio, ele é importante porque ele vai te dar essa bagagem. Hoje, ele é um diferencial dentro das empresas. Hoje é um diferencial pra gente, a pessoa já ter passado por um pouco mais dessa experiência. É uma experiência profissional. Então, se você conseguir, né, ter essa oportunidade, buscar uma formação que dê essa possibilidade de estágio, de você conseguir estagiar no mercado, com certeza é um diferencial. Mas não vou travar o pessoal que também está buscando, que não fez e agora, né? Eu não posso fazer estágio, não vou conseguir, estar no mercado. Então, com certeza você consegue de outras maneiras estar testando esse conhecimento e estar mostrando que é a mesma coisa que o estágio faz pra gente aí dentro das empresas de uma maneira mais profissional. O estágio, na verdade, é uma qualificação, né? Exato. É um contraponto que eu acho que a gente está falando aqui de profissões e de carreiras, pressupondo que as pessoas estão muito certas dos caminhos que elas já escolheram. E por vezes não é assim. Na vida real, a gente às vezes vai por um caminho e descobre que não é ali, daí vai para um outro completamente distinto, vai para um complementar, vai para um diverso. Então, para essas pessoas que estão também nos ouvindo e não têm essa clareza ainda, dessa certeza desse caminho, que por vezes vem aos 40 e por vezes vem aos 30 e que por vezes vem no ofício. Descobrir o ofício num adulto é uma coisa muito difícil por vezes, porque nós somos seres múltiplos. Eu tenho várias habilidades. Uma hora eu sei cozinhar muito bem, outra hora eu sei falar muito bem, uma hora eu sei fazer línguas muito bem, uma hora eu sei fazer arquitetura muito bem. E agora? O que é que eu vou escolher? E parece que escolher é uma restrição. Só para deixar o pessoal em casa que às vezes tem essa dúvida, né? O que eu vou fazer? Eu quero mudar de área? Só para deixar o pessoal tranquilo. Eu mudei de área, eu sou técnico em eletrônica, depois jornalista. Mudou de área, Ana? Eu mudei pelo menos 5 vezes, eu tive, pelo menos até agora, 5 que eu chamo de encarnações profissionais. Eu fui desde professora de inglês até arquiteta, basicamente falando sobre obras e projetos, depois negócios que envolvem fundos imobiliários. Depois disso, eu passei para a área de treinamentos de pessoas e soft skill, como você bem falou, e agora universidade corporativa, e eu daqui a pouco farei outra coisa com brevidade e com muita certeza. Então, nós somos múltiplos, né? Renan, que fique isso também, claro. como a gente falou no começo, né? E eu comecei fazendo direito. Eu comecei fazendo direito, mudei para o jornalismo, me apaixonei pela gestão e aí não mudei mais. Lili, você chegou a mudar de área? Acabei não mudando de área, somente o curso que direciona para outra coisa. Beleza. E Fernando? Bastante. Eu comecei com processamento de dados, depois no curso técnico, depois eu fui para administração e depois que eu fui decidir que eu ia trabalhar em marketing. Então, tá vendo? O pessoal pode ficar tranquilo. Aqui na mesa a gente tem 80% de pessoas que tiveram uma evolução em outras áreas. E vou falar uma coisinha para motivar os ouvintes. Na Dextra a gente tem um caso aí esse ano. A gente está recebendo um estagiário que tem mais de 40 anos. E ele mudou totalmente a área dele, né? Ele trabalhava em uma área mais gráfica e ele queria ir para uma área digital. Buscou um curso técnico, se especializou e conseguiu aí a oportunidade de estágio. Então, não importa a sua idade. E importante que ele aceitou passar por esse momento, que com um salário bastante reduzido, ele aceitou passar pelo estágio. Ele aceitou voltar aí e ter essa experiência e ele se encontrou nesse mundo digital. Então, eu acho que não é tarde para você buscar o que te faz feliz, né? E é bem que a Ana falou, né? A formação não necessariamente está naquele momento de você sair do ensino médio, você já sai, já se conhece, já quer fazer o que você almeja para o resto da vida. Na verdade, isso é um bom exemplo da mudança, né? Ainda mais agora que o pessoal fala que daqui as profissões que você força daqui 20 anos nem existem. Né? Então, vamos fazer o quê? E muito menos os cursos, né? Eu sou, por exemplo, especializado em marketing digital, mas durante a minha graduação, que foi lá por volta de 2008, não existia esse curso na academia. Não existia esse curso na academia. E esse curso só foi existir, eu fui uma das primeiras turmas de MBA de marketing digital aqui em São Paulo. Então... Eu acho que, felizmente, a gente está lidando hoje com circunstâncias e alternâncias. Então, por vezes eu posso ser de manhã uma hábil professora de inglês
À tarde eu posso ser uma hábil arquiteta e à noite eu posso ser uma hábil condutora de meditação. Quer dizer, hoje é muito mais flexível a empregabilidade por turnos, por habilidades, por competências, do que aquela única carreira que a gente costumava ver dos nossos pais e avós, que entravam como médicos aos 18 anos, 17 anos e morriam médicos. E nada mais era possível e nada mais era importante. Hoje nós somos reconhecidamente importantes por tudo que temos e por tudo que somos. Então eu posso ser um mentor de soft skill aqui por 2, 3 horas por dia e eu posso fazer negócios imobiliários e transações de fundos imobiliários logo mais na próxima reunião e ao final do dia eu posso fazer um super treinamento de sei lá o quê e isso me compõe hoje como profissional. E eu acho que cada vez mais esses cursos que a gente não sabe o nome, essas profissões que a gente não sabe o nome, elas vão ganhando os nomes a partir do momento em que as pessoas precisam e as outras sabem lidar. E conforme a Ana falou, a pessoa pode pensar, bom, de manhã eu vou ser uma coisa, de tarde outra, de noite outra, que horas eu vou estudar? Né? E aí entra a inovação, a academia tendo que acompanhar e o ensino digital ganhando muita força. Né? A gente percebe nos últimos anos um crescimento exponencial do ensino digital. Hoje ele cresce em matrículas mais do que o presencial e o aluno pode estudar de qualquer lugar, qualquer plataforma, que for mais conveniente. Na hora que for mais conveniente. E é uma gama enorme de cursos, tanto na graduação quanto na pós-graduação. E você tem ótimos cursos com ótima aceitação também. Né? O diploma da graduação presencial é o mesmo da graduação digital. Certo. Então, perante o mercado, perante todas as necessidades, tem exatamente o mesmo peso. Exatamente o mesmo peso. E a gente tem excelentes cursos. Hoje a Estácio tem o ensino digital com o melhor desempenho do Brasil, a melhor avaliação do Brasil. Né? E proporciona ao aluno mais de 70 cursos de graduação e outros vários de pós-graduação também, fora os cursos livres. Agora, só retornando um pouquinho na questão anterior, o pessoal estava falando aqui das profissões que não existem ainda. Você, como reitor da Estácio, o que você diria para um jovem que está escolhendo a sua carreira? O que eu vou fazer se as profissões não existem ainda? Que curso eu vou fazer? Escolha sua graduação, faça sem medo, mas nunca se descuide das soft skills. Né? Como a Ana falou, elas são fundamentais e que vão definir o seu futuro. Né? O que a gente vai precisar, na verdade, num futuro nem tão distante assim, a máquina vai ter um peso muito grande, mas a máquina não tem o poder que o humano tem de como conduzir, né? Ou seja, então competências humanas são insubstituíveis. Então, se você tiver o seu desenvolvimento, tiver o seu curso, o seu estudo e não se descuidar das soft skills, você será certamente um profissional qualificado e pronto para esse novo mercado. Gente, a conversa está muito gostosa, já está na hora da gente ir encerrando esse Trampapo, né? Eu queria que cada um de vocês deixasse aqui agora algo que vocês acham que assim, a gente não pode terminar uma conversa sobre essa de qualificação sem tocar em determinados assuntos. Fernando, que é aqui da Cato, plataforma de recrutamento online, o que você diria em relação a essa questão de qualificação? Eu acho que esse é o ponto de partida para qualquer profissional, né? O profissional que queira compor o seu entendimento de quem eu sou e como eu vou trabalhar, o que eu vou desempenhar no mercado, ele precisa adquirir conhecimento. E o conhecimento está muito pautado em cursos, né, de graduação, pós-graduação, como também outros cursos livres e até experiências que você tem durante a sua vida. Então, assim, acho que o grande tema aqui é busque sempre estudar, busque sempre o seu diferencial e desfrute disso, né? Tenha prazer enquanto você está nessa busca. E errar não é simplesmente o fim do mundo. Na verdade, é o começo da sua trilha e o começo da sua jornada. Liliane, que é representante do RH da Dextra, o que você diria? Eu acho que eu vou complementar o Fernando. Além dessa busca pelo conhecimento, pela sua qualificação, tente colocar em prática, teste, se arrisque, tenha iniciativa de errar, né? Erre muito para você conseguir trilhar o seu caminho, para se fazer, enfim, ser feliz e fazer o que gosta. E a gente busca pessoas assim, que não tenham medo de errar, que não tenham medo de ter essa iniciativa e que busquem sempre esse conhecimento e testar isso. Então, esse é o nosso diferencial. Obrigado, Lili. Representando uma instituição de ensino, a Estácio, como que você vê essa questão, Renan? A educação tem um poder transformador. E então, conhecimento é poder. Então, quanto mais cedo você começar a se desenvolver, quanto mais cedo você começar a se qualificar, melhor. Né? E nessa caminhada, o erro faz parte, mas sem dúvida inclusive alguma... o erro de qual curso eu deveria fazer, né? Exatamente. Não tem problema errar no começo. E esse erro não define a sua carreira, né, entre sucesso e fracasso. Na verdade, o caminho de sucesso ele não é uma linha reta, né?
Então, quanto mais cedo você investir na sua qualificação, quanto mais cedo você começar a se qualificar, buscar conhecimento, melhor para você como profissional. Ana, da Deloitte. Eu penso que desaprender está dentro desse erro Você falou aparente. 3 né? vezes sobre isso aqui, né? Vamos desaprender e vamos ter a habilidade de ter uma nova oportunidade sempre. Isso é mais fácil quando a gente encara dessa forma. Entretanto, tem a disciplina, porque os estímulos são inúmeros e infinitos. A gente, por vezes, fica muito seduzido por 1 milhão de cursos, 1 milhão de vídeos, 1 milhão de aplicativos, 1 milhão de coisas e não foca. Então, a disciplina está em começar e terminar. Não simplesmente ser raso e ser rápido, Muito importante. mas se dedique às coisas que você, porventura, escolher. E, por fim, eu diria que soft skill é autocuidado. Cuide de você. Cuide do que você gosta, cuide do que você entende que faz sentido para você. Se faz sentido para você, já é o melhor caminho para sua decisão profissional e pessoal. Então, para mim, fica essa costura de gente com negócios e com educação e com cultura e com o que a gente quer, que é ser feliz. Joia. Pessoal, muito obrigado. Espero que a gente tenha contribuído aí para o pessoal que está nos ouvindo, né, para eles conseguirem realmente galgar melhores cargos, conseguir um espaço no mercado de trabalho através desse assunto que a gente tocou aqui, que são as qualificações. O Trampapo, gente, está no YouTube, está no Spotify, no SoundCloud, Apple Podcast, trampapo.com.br. Então, em qualquer ambiente que você tiver, você vai conseguir aproveitar o conteúdo aqui. Tem vários já à disposição, tem sobre áreas em alta, sobre currículo, as metas aí para 2020, apesar de já ter passado algum tempinho, ainda dá para você olhar e observar como cumprir as suas metas. Então, fique atento aí ao Trampapo, sempre com novidades por aqui. Gente, até a próxima edição. Um abraço.